Opa! Fala, Dani. E aí, beleza, Rafael? Firmeza? Beleza, você? Tranquilo? Massa, massa, cara. Vamos lá. Ô, obrigado por ter me ajudado aí. Fazia tempo que eu queria fazer sua mentoria aí, mas acho que caiu certinho agora, cara, que eu peguei um laudo justamente do mercado para fazer. Eu já tinha te falado ali no WhatsApp e tal. Uhum. Então você tá com a pessoa certa, né? Quin- 15 Não, mas anos valeu de mesmo. 15 anos de chão de loja, né? Então, Pior, porque e eu procurei na internet, cara, não achava ninguém. Aí achei seus vídeos ali, aí, enfim, te achei no Instagram. E eu falei, não, então era o que eu preciso. Eu preciso de alguém que tenha experiência com o mercado, porque mercado eu posso fechar aqui. Como eu te disse, eu fechei no mercado aqui. A minha intenção é migrar para as outras cidades ao redor aqui, porque toda cidade tem mercado, né, meu? Por isso que eu vejo sim, que é uma oportunidade boa. o campo da ergonomia dentro do varejo é muito grande, né? Então, hoje em dia, não só a loja, né? No caso do supermercado, mas também os atacadistas, né? Então, o que você faz dentro de uma loja de supermercado, você vai migrar para os atacadistas também, né? Às vezes com um pouco menos de atividades, mas a parte ergonômica, ela segue muito semelhante, né? Então, É principalmente só, na parte. então seria só adaptar, então, tipo, né? A gente pode fazer para qualquer segmento, só tem que precisar adaptar daí, né? Tem algumas considerações que você tem que fazer para cada atividade, né? No caso, a demanda que a gente vai fazer hoje aqui, que é para operador de caixa, né? Ou no caso, operador de checkout, o pessoal conhece como muito operador de caixa, né? Mas o nome Isso seria, mesmo. quando a gente fala operador de checkout, né? Quando a gente vai falar nesse termo, o pessoal às vezes acaba não conhecendo, né? Então, quando eu falar aqui Não, até, operador. até, até para mim eu achei estranho quando eu peguei, eu pedi o PPRA, que nem você pediu para eu pegar o PPRA para eu ver, para eu me habituar, tal. E O PGR, no caso, né? Que antigamente era BPRA, mudou para isso, PGR agora. isso, isso, Uhum. esse mesmo. E aí eu vi lá uns termos lá meio diferentes, falei, bom, eu estou começando, vou me habituar, né? E até tinha falado com você no WhatsApp de que eu tirei algumas fotos, tal, segundo a sua orientação, já para a gente começar hoje a criar isso aí. Beleza, beleza. Então eu vou te ensinar o passo a passo ali do zero, tá? Então eu vou falar nos termos mais simples, eu não vou ficar envolvendo muita parte mais aprofundada, né? Eu vou tentar deixar o mais simples possível essa parte ergonômica para você poder entender. Não vou usar termos muito específicos ali, tá? Para que você possa Tá. entender de uma forma mais simples e mais clara ali, mais eficaz, mais objetiva para você poder fazer a análise ergonômica, tá? Tá, deixa eu E te perguntar, vai ficar gravado isso aqui para eu poder ver depois? vai estar gravado, Tá, 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 beleza. tá? Menos mal. Então vamos fazer o seguinte: você coletou as fotos, né? Isso, eu te mandei lá no WhatsApp. Você Tá. quer abrir aí ou você quer que eu abra as fotos? Pode abrir, você tem aberto. Pode abrir. Se tá fácil, pode abrir. Tá, pera aí, deixa eu compartilhar aqui. Aí você me fala se eu tirei certo. Tá dando para ver aí? Tá, você compartilhou, eu consigo enxergar aqui. Tá, vê se eu tirei certo essas fotos aqui. Só volta lá, Dani, e coloca uma tarja no colaborador, por favor. Ah, aí você me Volta lá e pegou, hein, coloca meu uma amigo. tarja lá. Pera aí, então, pera aí. Deixa eu só colocar aqui. Habilitar a edição. Aí, agora acho que tá. Agora tá certo. Tá, agora tá certo. Engraçado, aqui tá com tarja. Vamos por essa aqui, então. Aí, você está vendo, né? Uhum. Tá, então assim, Tá, tá com a tarja aí para você? tá parecendo que tá com tarja. Tá Tá. certo. Você Então, até, assim, até me desculpa o vacilo. o início da nossa análise ergonômica, tá? O primeiro levantamento que a gente vai fazer, então, seria as fotos do ambiente de trabalho, né? Então, no Eu caso sempre aqui, começo pelas fotos. sempre vai começar pelas fotos. Você pode fazer, além das fotos,
tá? Além de você iniciar pelas fotos, você pode associar a aplicação de alguns checklists específicos para absenteísmo, para a parte epidemiológica também, para correlacionar algum desconforto, algum tipo de dor que esse colaborador tem da atividade. Mas vamos Mas começar. para agilizar, eu já faço isso o dia que eu for fazer as fotos, então, né? Eu já Isso, levo e já, tipo assim, já agilizo essa parte isso, o dia que você dos for lá, questionários. o dia que você for lá fazer a análise ergonômica, fazer a coleta de dados, você já vai fazer toda as fotos. Além das fotos, você pode fazer uma filmagem se você não está habituado à atividade. Por exemplo, eu já estou acostumado com o mercado faz 15 anos, eu não vou ficar filmando. Então, eu já sei ritmo, frequência, tempo de ciclo, já sei todas essas questões aí do ambiente de trabalho, questão de postura, então eu não fico perdendo tempo com a filmagem. Mas para quem é iniciante, o ideal é você fazer as fotos e filmar. Ou se você filmar, no caso, toda a atividade, você depois consegue também dar um print, recortar e fazer como imagem, né? Então, às vezes não precisa, Eu fiz isso, eu filmei mesmo, eu filmei. né? Mas Então, eu mandei aqui só as fotos mesmo. vai muito de cada um. Tem gente que filma e tira foto. Eu gosto eu nas empresas que eu vou, eu gosto de falei, com o supermercado, eu acabo não filmando, mas empresas de outros segmentos, às vezes que tem um processo muito de linha de produção, né? Eu acabo filmando para poder mensurar exatamente as ações técnicas que eles realizam por minuto, né? Para poder definir o risco ergonômico ali. Mas nesse Beleza. É caso aqui, o que pega para mim aqui é muito tempo mesmo. Eu quero, até por isso eu falei de fazer a mentoria, porque daí eu já vou lá, eu já faço tudo de uma vez só, entendeu? O que eu puder fazer numa visita só, o objetivo principal da mentoria é isso, né? Ele vai te encurtar o tempo, né? O que você demoraria para fazer uma análise ergonômica aí, vamos colocar em 2, 3 meses, você vai fazer em um mês ou até menos, porque eu vou te dar exatamente o passo a passo que você vai ter que fazer, qual ferramenta ergonômica você vai usar, que ângulo que você vai ver aqui, os componentes do mobiliário, a questão de cadeira, do layout como um todo. Então, eu vou te dar um passo a passo do que você tem que fazer, tá? Então, se eu tiver interrompendo demais, você me avisa, tá? não, pode perguntar, mas tem que perguntar mesmo, é para tirar todas as dúvidas e todos os questionamentos que você tiver aqui na atividade. Beleza. Valeu. Então, assim, então a gente vai começar com as fotos que você tirou ali, tá? Então, você vai pegar sempre o que você tem que fazer, se atentar, porque assim, o pessoal fala assim, mas é só tirar foto ali, é tranquilo. Até tem empresas que às vezes tiram algumas fotos e me mandam, só que muitas vezes as pessoas acabam não sabendo como tirar a foto, que jeito tirar foto, né? Eu já vi muitas análises com apenas uma foto, né? Eu falo para todo mundo que vai começar a fazer a análise ergonômica para coletar o maior número de fotos possíveis. Nem que você repita 10 fotos de frente, 10 fotos de lateral, posterior, da cadeira. Tirem várias fotos, porque Então, como hoje... uma parada que, sorte que você falou antes, é tirar foto das cadeiras, ou tipo assim, do apoio de pé, eu jamais que eu faria isso. Se você não tivesse me falado, eu não tinha passado Então, batido, eu ia ter que voltar lá é, para fazer isso aí. o que eu mais vejo assim, é o pessoal tirar uma foto como um todo do operador de checkout. Por exemplo, aqui, ó, pegou uma foto, essa que você está mostrando por último aqui, pegou essa foto e colocou na análise e vai fazer a descrição da análise, da tarefa real, a prescrita, vai fazer o desenrolar da análise e não tem mais fotos. Por que é interessante ter mais fotos? Para você poder mostrar todo o layout do posto de trabalho, desde um apoio de pé, desde a cadeira, se ela tem regulagem, se não tem, se o apoio de pé tem regulagem, se Então eu não peco por ser excessivamente detalhista, então. não peca, você nunca vai pecar, você tem que Tá. tirar o maior número de fotos possíveis. Por exemplo, assim, eu quando vou fazer uma análise, isso que já com a experiência que eu tenho, uma loja uma loja de supermercados aí vai girar em torno de 500 fotos para mim. É Hum, muita foto, entendeu? É bastante foto mesmo. Então, de um operador de checkout, vai dar aproximadamente aí em torno de 20, 25 fotos, mais ou menos. Até porque,
para você poder, igual eu falei, mensurar exatamente a angulação de ombro, angulação de punho, distância entre teclado e colaborador, se altura de monitor, questão de se tem esteira eletromecânica ou não, se tem, por exemplo, essa cadeira aqui, ó, a questão de regulagem, dá para ver que é uma cadeira que não tem regulagem de encosto, ela tem Cara, uma... e as que tem a regulagem de altura tava zoada, sabe? Não tava funcionando direito. Então, tudo isso. Até se você conseguir tirar essas fotos, por exemplo, se gosta de falar, tá quebrado a regulagem de altura do assento, você tirar uma foto mais focada, circular, depois apontar isso na análise, que daí vai entrar com uma recomendação ergonômica no final da análise, entendeu? Isso não pode comprometer a empresa, assim, tipo assim, comprometeria-se caso eu levantasse que tem isso para ser melhorado e ela não fizesse caso de alguma coisa trabalhista, assim, né? Exatamente, vai comprometer da seguinte forma, se a empresa não tem apoio de pés, você sugerir fazer a recomendação ergonômica que precisa do apoio de pés e a empresa não seguir. Então, se tiver uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, vai acarretar e uma penalização, né? Vai ver por que foi feito o levantamento ergonômico e não foi colocado um apoio de pés, por exemplo, para aquele colaborador, entendeu? Entendi, Agora, você entendi. omitir, né? Você fazer a omissão de um apoio de pé, aí acarreta a consequência Tá. para quem for fazer a inspeção no posto de trabalho, no caso, o O, ergonomista, né? Entendi. Rafael, se eu te falar que o meu a minha principal dificuldade, cara, é começar. Eu não sei qual é o primeiro passo que eu dou. Entendeu? De eu pegar essa foto aqui, bom, vou começar a minha análise. Cara, eu tenho a facilidade, tipo assim, depois que eu fiz o primeiro passo, parece que as coisas começam a caminhar melhor, mas eu não sei por onde que eu começo, por onde que eu começo analisando. Como que você começa, cara? Qual que é a primeira coisa que você faz? É difícil, né? Essa dúvida aí, essa dificuldade que você tem, a gente encontra às vezes em profissionais aí com mais tempo de gabarito também. Então, às vezes tem um profissional com 10 anos de experiência aí, às vezes tem a questão também da expertise de chão de fábrica em determinada atividade, né? Igual eu te falei, se Rafael, por exemplo, trabalhos em frigoríficos eu não faço, eu passo isso sempre para um parceiro meu. Então, frigorífico eu não faço. A única atividade que eu não faço é frigorífico. O resto eu faço todas as outras atividades, confecções, polo moveleiro, qualquer uma. Agora, frigorífica eu não faço. É muito específica, eu sempre passo para um colega meu, tá? Mas nessa questão aqui, como que você iniciaria essa atividade? Primeiramente, né, então, igual eu comentei com você, vai fazer toda a coleta das fotos. Após a coleta das fotos, o que a gente vai ter que fazer ali? Então, você vai colocar lá na sua análise ergonômica lá o setor, né? Então, o setor do operador de caixa é frente de caixa. Então, lá, o setor, né? O posto de trabalho é frente de caixa, a atividade é operador de checkout, operador de caixa, tá? Então, é o posto de trabalho, frente de caixa, atividade, operador de checkout, primeira coisa. Aí você vai fazer o quê? Você vai ver o CBO desse colaborador, tá? Que é a descrição real que ele faz na empresa. Você vai colocar lá, operador de checkout, ele vai realizar a manipulação de mercadorias, ele vai pegar mercadoria, se ele vai colocar na sacola, se ele não vai colocar na sacola, como que é o procedimento real O dessa passo a passo, tarefa. o passo a passo da tarefa. O passo a passo real, tá? Então, isso aí a empresa te dá, o CBO a empresa tem. Então, você vai pedir para a empresa, eu preciso do CBO da atividade do operador de checkout. Então, ele vai te dar, você vai pegar isso aí, O, vai colocar na sua análise ergonômica ali das considerações do posto de trabalho. Então, vai entrar a tarefa real. A Rafael, tarefa, deixa eu te perguntar, esse esqueleto do laudo vai estar naquele material que você vai me enviar? sim, sim, o esqueleto, sim, Para eu ter um né? modelo para eu seguir e Para tal. você poder seguir o Cara, modelo, Ah, tá, não, beleza. isso. Então, Ó, assim, cada profissional tem um estilo de análise ergonômica. Cada profissional monta a sua o análise de uma layout, né? forma.
como assim achar mais conveniente. Hoje em dia tem muitos processos ali da questão automatizada, certo? Então, tem pessoas aí que optam por deixar um processo mais fácil, certo? Um processo um pouco mais fácil. Eu já trabalho de uma forma mais dissertativa, então você vai ver que a análise ergonômica minha é grande, é extensa, porém ela é completa, ela é extremamente completa, certo? Eu gostei daquele material que você mostrou, não sei se era do indústria moveleira, uma coisa assim, eu vi, ficou bem legal daquele jeito mesmo. E eu Ela. quero seguir mais ou menos assim, o esqueleto que você seguiu naquele documento, sabe? Uhum. Aí depois, lógico, eu vou colocar e tirar do que eu achar, mas eu acho que seguir aquele padrão ali tá bem completinho mesmo. Você vai poder formatar a sua análise com o passar dos tempos, você vai poder formatar ela e deixar do jeito que você achar conveniente Apropriado ali. a estrutura, no caso o seu modo de você colocar as informações ali no documento, né? Mas, então, como eu estava te falando aqui, a questão da tarefa, a tarefa real, ela vai ser diferente do próximo passo, que seria a tarefa prescrita. Que daí é o que realmente o funcionário faz no posto de trabalho. Por exemplo, vamos colocar assim, na tarefa real tá que o operador de checkout ele não pega a sacola e coloca a mercadoria. Mas desculpa, se isso tiver na tarefa real, então você vai ter que mencionar isso na sua análise que o colaborador também realiza a embalagem dos produtos para colocar a mercadoria, no caso, na sacola. Tem mercados que fazem isso, tem mercados que não fazem, né? Então às vezes tem três checkouts com um embalador, ou às vezes tem três checkouts com três embaladores, depende. Então, se tiver o maior número de embaladores que tiver, então o operador de caixa acaba não precisando fazer esse procedimento. Então, é outra coisa que você Entendi. vai ter que sempre configurar a tarefa real e a tarefa prescrita, né, para não entrar em conflito. Entendi. Entendeu? É como seria se a tarefa oficial e a extraoficial, né? A que realmente faz no dia a dia. Entendi. Exatamente, Entendi. exatamente isso, exatamente isso, tá? Entendi. Depois de você colocar essas duas questões ali, dentro da atividade real ali, ela vai entrar todas as questões também de mobiliário, certo? Então, toda a estrutura, você vai mencionar ali, se dentro do setor, o checkout, como são essas especificações do checkout? A altura de checkout, comprimento, largura, se tem quina viva, se não tem, se a balança a balança que é usada para pesar os produtos, ela é acoplada, se ela é à frente do colaborador, se ela é lateral, onde ela fica, a caixa registradora, a altura de pedestal do monitor, se o monitor é lateralmente, se ele é à frente, distância do teclado numérico. Todos esses dados aí, você tem que colocar por quê? E tem que fazer a medição por quê? Tá? Então, todo ergonomista tem que ter uma trena, não tem como não ter uma trena, que você vai ter que fazer as medições de tudo, de tudo, de tudo. Por quê? Porque lá na ENE 17, que é a norma regulamentadora, né, para a parte ergonômica, ela vai ter um anexo específico para operador de checkout. Tá? Lá tem o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1, que é para operador de checkout, e o anexo 2 é para o telemarketing. Então, tudo que contém de mensurações dentro do anexo 1, você vai ter que correlacionar com as suas coleta de dados dentro do supermercado. Então, por exemplo, o checkout tem 2,75 metros de comprimento e não tem esteira eletromecânica. Aí você vai olhar lá que na INE 17 fala que os checkouts que tiverem dimensões acima de 2,70 são obrigatórios a terem a esteira eletromecânica. Então, automaticamente vai gerar uma recomendação ergonômica lá na frente. Então, tá errado, certo?
Eu vi que esses dados batem bem, porque eu acho que os próprios fabricantes já nem fabricam essa estrutura fora dessa, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia você pega, Os que geralmente, eu vi lá tá tudo. checkouts abaixo de 2,70 que já vem com esteira, certo? Tem a opção de não vir. Tem a opção de não vir, mas dificilmente, a não ser que a empresa esteja muito desamparada dessas questões aí Acho de que saúde. mercado menor, né? Assim, os mercadinho menor e tal. Exatamente, o mercado menor acaba que passa batido. Por exemplo, se você pegar o caixa rápido, né? O autoatendimento, não, autoatendimento não, o caixa rápido mesmo, você vai ver que as dimensões são totalmente reduzidas e ele não vai ter a esteira eletromecânica, né? Até porque não tem necessidade, porque passa poucos itens, né? Enfim, então é uma coisa que você tem que se atentar. A questão do teclado numérico ali, a distância, né? Vê se tem alguma. Deixa eu ver se tem alguma foto que ele tem. Você quer para baixo aqui? Vê se tem alguma foto que você tirou com o braço em extensão, fazendo flexão de ombro ali ou não. Deixa eu ver. Aqui, Aqui, ó. acho que é essa mesmo. Aqui tem uma foto aqui, ó. Então, você tem que ver muito a questão da angulação de ombro e a distância que esse funcionário fica é, do teclado numérico, Parece que tá? tá bom aqui, Ele, parece, né? a distância máxima vai ser do colaborador até o teclado numérico são de 45 centímetros. Não pode exceder isso. Se você exceder, você vai acabar Senão fazendo ele tem que fazer uma, a flexão do uma flexão tronco. de ombro exacerbada ou até uma flexão de coluna, né? Você pode ver que ela acaba fazendo uma leve flexão do tronco, É, não é uma flexão. ela chega a desencostar um pouquinho, sim. Isso, aí você vai Eventualmente falar ela assim, faz isso. mas não dá para chegar mais perto entrar mais para baixo do checkout? Muitas vezes a cadeira, a regulagem do pistão da cadeira não favorece. Às vezes tem uma regulagem mais alta, ou uma regulagem muito baixa. Um ponto mais importante dentro de uma análise ergonômica do operador de checkout, esse tempo que fica oscilando aqui é complicado, né? Gripe. É uma coisa que você vai ver bastante que é o que é o mais difícil no operador de checkout para você adequar é a cadeira. A cadeira é o mais complicado. Porque tem as pessoas que são. Tem uma galera que é mais baixinha, tem uma galera que, né? é, enfim, o ser humano é diferente, né? Biomecanicamente É falando, diferente. né? Biotipo, né? Então, Nessa foto aqui, o que que você acha que tá legal a postura dela? O que que eu ô Dê, então, analisaria? Eu analisaria porque, tipo assim, eu fiquei olhando os movimentos que ela fazia, sabe? Aí, eu vi ombro, tal, teve algumas partezinhas ali que eu acabei, eu falo, anatomicamente falando, que eu dei mais atenção, né? A postura do tronco, tal, para mim ali, tronco e ombro aqui, o que que você analisaria? Dê, a gente tem que ver o seguinte, ó. A gente avaliando o colaborador na posição sentado, o que a gente vai ter que observar muito aqui na parte. O que mais. Eu vou te dar o caminho das As pedras aqui pedras. já. Vou te facilitar já aqui. Já vou direto no que dá problema. É a cervical, tá? A cervical é o que dá mais problema e o ombro, tá? São os que mais acometem os operadores de checkout hoje em dia. Aí você vai falar, por quê? Toda vez que o colaborador passa a mercadoria, ele automaticamente vai ter que fazer uma rotação, nesse caso para a esquerda, para poder olhar o monitor que está lá em cima, certo? Pois é, eu achei meio alto aquele monitor. Além de, não é, tem a altura que ele vai fazer uma rotação com uma extensão cervical, tá? Então são dois movimentos combinados que ele faz, rotação com extensão, que é altamente prejudicial. Se ele fosse baixo, um pouco mais baixo, ele faria só rotação, mas também entraria num risco ergonômico na questão postural, associado à frequência que ele vai fazer isso durante a jornada de trabalho. Então, ele pode fazer isso dependendo, se ele pegar um fluxo de movimento de um final de semana, por exemplo, vai acabar que a Sobrecarregando. quantidade de vezes que ele vai fazer isso por minuto é muito grande, certo? Entendi.
O que que vai piorar? Se o mercado tem ou não os caixas bilaterais, porque aqui ele está usando o membro superior esquerdo. Se o mercado oferecer um checkout inverso, certo? Para ele trabalhar com o membro superior direito, ele consegue fazer o rodízio para poder fazer a alternância dos grupos musculares. Então, ele vai usar, por exemplo, metade da jornada vai usar o membro De superior um lado. Ah, esquerdo, ali depois não vai tem. fazer Ali a parece. troca, tá? Ali é virado tudo para um lado só. Então, se for tudo para um lado só, não adianta eu tirar esse colaborador desse checkout e passar para outro que vai Tem que acontecer a ser a mesma mesma coisa. O coisa. pessoal tem uma mania de falar assim, eu faço rodízio. O rodízio ele tem que ser feito diariamente e trocar a alternância dos grupos musculares, entendeu? Se você tirar ela aí e colocar em outro checkout do mesmo lado, não vai adiantar nada. Vai dar na mesma. Entendi. Não vai ter eficácia nenhuma. Então, quando a gente fala em rodízio, já vou adiantar a questão da definição, a questão do rodízio é você fazer a alternância dos grupos musculares para que possa ter o quê? Um descanso dessa musculatura e que se evite um processo de lesão, no caso, de ter uma lesão decorrente a um esforço repetitivo, né? Seria uma doença osteoarticular relacionada ao trabalho, né? Então, a gente faz isso para poder evitar essas questões, que daí E aí isso aí cairia lá nas recomendações daí, né? entraria lá no final da análise ergonômica, como a gente havia conversado pelo WhatsApp, lá para a parte das recomendações ergonômicas, tá? O, qual seria eu estou falando da solução do braço, mas qual seria a solução para o pescoço aqui, né? O pescoço, a única solução seria os checkouts mais modernos. Então, algumas redes que eu atendo, elas possuem possui o monitor à frente do colaborador. Então, tudo que ela vai Hum, fazer, ela faz de frente, como se tivesse uma parte, digamos, uma parte administrativa, tudo na sua frente. Você não precisa ficar fazendo movimentos de rotação cervical, tá? Então, fica tudo fica à tudo num frente. plano só aqui. É tudo touchscreen, você não precisa poder, não tem Não, aqui teclado isso dá. numérico, mas automaticamente entra o touchscreen, a balança de precisão é à frente também, então fica muito mais prático. Na frente tem um tablet para o cliente poder observar as compras que estão sendo passadas, então isso ajuda muito, muito. Então é um investimento hoje em dia, eu diria que primordial para a questão ergonômica, né? Então, mas O aí eu, tipo assim, eu posso fazer essa recomendação para o dono do mercado, mesmo sabendo que às vezes o cara não tem grana para investir para fazer aquilo, né? Mas não pode faltar na minha recomendação, você fala. Não, eu diria que 100% de certeza que não tem como você deixar dessa forma aí, tá? Porque se Entendi. você pegar se você, olha como são as coisas, se você pegar dentro de uma NE17, tanto do anexo 1 como da NE17 como um todo, lá não vai te falar nada da questão do monitor à frente, porque já foi questionado por algumas empresas, Fel, tá, mas eu sou obrigado a tirar o monitor dali? Como que você chega nesse ponto de, por que que eu tenho que tirar? Como que você vai explicar isso para a empresa? Mas como que eu tenho que tirar? Tá errado? Todo mundo tem. Se você for em muitos mercados a nível Brasil, você vai ver que muitos estão assim ainda, entendeu? Isso é uma coisa Porque moderna. também eu imagino que um check-out desse também não deva ser muito barato, né? E para o cara que Não, tem ali, sei lá, um monte de não é. check-out ali para Não é. Por trocar, exemplo, assim, eu os vou clientes que. recomendar para o cara se ele quiser colocar. Aí eu não vou deixar Sim, de recomendar. Tipo assim, é uma recomendação, né? sim. Aí é por conta. Clientes meus aí, clientes de 12 anos aí, eles seguiram uma planilha ergonômica que eu fiz, e fizeram gradativamente a mudança desses checkouts das lojas maiores, com maior fluxo, e das lojas que foram abrindo, eles seguiram essa planilha que eu passei para eles, foram seguindo toda a parte ergonômica já correta, tá? Eles acharam viável realmente, a gente comprovou que o custo com afastamento, o custo com É a essas ergonomia de questões. concepção que eles falam, né? A ergonomia de Exatamente, concepção uma ergonomia. do cara já construir, já conceber a parada. Esse é exatamente uma ergonomia de concepção. Porque o seguinte, é mais caro, mas a longo prazo a empresa
digamos, entre aspas, né, ganhar, mas o colaborador também, a saúde do colaborador é outra, melhora 100%. Isso, em prática, já de levantamento epidemiológico, a gente já constatou, já não tem nem o que se dizer, né? Algumas redes que eu atendo já são 100%, outras estão em mudanças, outra rede mudou ano passado, já abriu uma loja já com todos os checkouts já novos. Então, a gente faz isso com nossos clientes também. A gente passa toda esse amparo, essa assessoria, né? Para questões de abertura. Na verdade, para todos os postos de trabalho, né? A gente estava falando específico para o operador, mas, enfim. Ei, deixa eu te perguntar, Rafael, eu tô com uma certa dificuldade, por exemplo, falando na análise biomecânica agora, de qual ferramenta que eu vou escolher para usar porque tem uma infinidade de ferramentas ergonômicas, né? Aí, tipo Tem, tem. assim, tem algumas para ombro, tem algumas para cervical, eu não sei qual escolher, qual que é a melhor para cada segmento, entendeu? Porque a gente fica perdido, assim, tem muitas opções, né? O pessoal, na verdade, faz uma salada de fruta, né? Hoje em dia, cara, É, eu essas notei questões, isso né? aí, não tem um consenso, né? Não, faz uma salada de fruta, porque o que a gente vai ter que avaliar aqui, né? A gente pode avaliar a postura como um todo, né? Você pode, por exemplo, aplicar um checklist de Couto aqui, que vai avaliar a postura como um todo, a questão de cadeira, a questão de alternância de postura, como um todo, né? Se aplicar o checklist de Couto ali, ele vai acabar dando, geralmente, se não tiver uma coisa totalmente fora da realidade, ele dá uma postura biomecânica aceitável como um todo, tá? Mas a gente tem que se atentar, como eu falei, a gente tem que se atentar muito à questão de ombro, cervical e extremidades distais aqui, que são os punhos, né? Dedos e Tá, punhos, então, no peraí, caso. deixa eu ver se eu entendi. Eu preciso analisar o trabalho do colaborador, ver qual grupo muscular é mais exigido naquela tarefa, porque os caras da Exatamente. padaria lá é outro rolê, sabe? E Você aí vai eu usar, vou. Aí, mas tipo assim, beleza. Mas existe alguma ferramenta que, sei lá, o Ministério do Trabalho, por exemplo, exige que seja uma análise com aquela ferramenta em si? Tem, tem, exige, tem disso? exige. Tem o Ministério Público, ele exige algumas atividades, Ah, ele exige sim, como, por exemplo, vamos só fugir um pouquinho. Se você pegar, por exemplo, levantamento de carga. Então, não tem como você não aplicar o NIOSH. Você tem que aplicar. Não, não tem outra opção. Vou aplicar. Não tem. É essa. Você pode colocar um monte de checklist, fazer avaliação qualitativa, semi-qualitativa, quantitativa, mas tem que aplicar o então, tipo NIOSH. Não assim, esse, tem como fugir. esse, esse NIOSH eu poderia colocar lá no Hortifruti, por exemplo. Eu poderia Você utilizar essa pode. ferramenta Você pode, se você pegar o onde tem repositório. levantamento de peso. Onde você tiver levantamento e transporte, né? Na verdade, o pessoal confunde um pouco. Levantamento é uma Ah, coisa, transporte também. transporte e carga, você vai usar outra ferramenta ergonômica. Já vai usar um Kim, já vai usar um lift, você vai usar o Snow Ciriello, daí já é outra história, né? Mas Então, é para. aí que me pega em qual que eu escolho, entendeu? Por causa que é Uhum. um monte, cara. Porque assim, Eu vou seguir o que você me falar. lá atrás eu já tive contestação do Ministério Público com própria análise minha em relação à escolha de ferramenta ergonômica, entendeu? Para membros superiores, o pessoal sempre usou muito rula, tá? Você tem algum tipo de ferramenta aí, Daniel, ou não? Não tem. Não, não tenho ainda, não tenho ainda. Peraí. Você falou que ia me passar uma recomendação de ferramentas, aí acho que tem um custo essa ferramenta, né? Precisa comprar, não tem? Tem o Eu uso sempre o Ergolândia, que é bem simples, mas é bem eficaz. Ele é em conta, não precisa mais que isso. Existem muitas ferramentas que você consegue também via Excel. Você compra, ela vem em Excel, ela é mais. Uma Ela planilha. é uma planilha, ela é editável, ela é um pouco mais difícil de mexer. O Ergolândia é interessante que ela para quem está iniciando, eu indico o Ergolândia porque ele é mais fácil de abastecer. Ele faz os cálculos automáticos. Essa é a diferença, entendeu? Não vai mudar Qual que é o nome? É Ergolândia, né? a Ergolândia. Existe outro software também, mas enfim, eu já uso ele faz um bom tempo. O pessoal também sempre dá uma atualizada, inclusive ferramentas que
foram atualizadas recentemente, eles fazem atualização, eles te dão um suporte bacana ali, eu acho, para mim, sempre me atendeu, Não, né? eu vou seguir essa recomendação. Vamos no que está sendo recomendado. Né? Então, assim, para membros superiores, o Ministério Público sempre pediu, quando houvesse repetitividade, no caso, um alto índice de repetição para membros superiores, que você use o Okra, né? O Okra é uma Ocra. ferramenta muito, muito sensível a informações, né? Por exemplo, frigorífico não tem como, o cara vai ter que usar lá o Okra, né? Até converso sempre com esse meu parceiro, ele, cara, não tem o que fazer. Por exemplo, o polo moveleiro, né? Polo moveleiro, as indústrias de móveis aí, não tem como você fazer uma análise ergonômica ali sem aplicar o Okra para membros superiores, não tem condição, né? Então ele vai avaliar toda a questão de ombro, cotovelo e punho. Não tem como você. Por quê? Porque é uma linha de produção, é contínuo, entendeu? A pessoa tá ali É pegando uma repetitivo. peça e colocando, pegando e colocando. Então vai ter que Então fazer eu posso estabelecer como uma ferramenta padrão o Okra para eu analisar membros superiores, ou eu para movimento. preciso, além do Okra, usar outras? Não, não. Se você usar o Oca ali para movimentos repetitivos de membros superiores, não precisa usar outra ferramenta, não. Não. Aí Somente ela. não precisa. Por exemplo, no caixa aqui, se a gente pegar uma jornada de trabalho, isso aqui é uma dúvida que, na verdade, muita gente tem, mesmo profissionais mais experientes, ficam com dúvida. Por quê? Vou explicar para você. O operador de checkout, se você for chegar lá no mercado, o mercado abriu às 8 da manhã, vai chegar das 8 até umas 10, o fluxo é muito baixo. Ele vai passar, porque tem lá 10 operadores, ele passa um, outro fica parado, espera e vem. Então, o intervalo é muito grande, é muito grande. Ele vai oscilar, vai ter picos de maiores movimentos e picos de menores, às vezes feriados, finais de semana, questão de pagamento, então oscila muito. Então, a jornada deles são de 7 horas e 20 minutos, se você pegar a parte de repetição, ela é baixa. Ela então vai ter picos de repetitividade, certo? Só que, porém, na maior parte do dia, não existe essa repetitividade, certo? O que dá para se fazer é você fazer uma mensuração, daí, nesse caso específico, você fazer uma mensuração, você pegar 2 horas lá ou 3 horas de movimento repetitivo, você colocar isso no Okra, na ferramenta ergonômica no Okra, para poder mensurar se essas 3 horas, qual será o nível qual seria o risco ergonômico dessa atividade ali para essas 3 horas, certo? Se você vê que realmente não tem nada de repetitividade, você usaria um Kula para poder ver a angulação do ombro, a questão de altura, como que tá. Mas Deixa- sempre tem, né? Quase toda atividade tem, né? Não, vai A ter. repetitividade, né? Vai ter. Se você pegar esse aqui, ó, que você está me passando aqui, ó, desse posto de trabalho aqui, ele vai dar um risco provavelmente ali de baixo a moderado, entendeu? Pode ser até de moderado, talvez moderado a alto, dependendo da frequência. Mas eu colocaria aqui Tá. um moderado. Por quê? Porque vai envolver muita questão da cervical, entendeu? Vai envolver muita questão do tipo de cadeira, que daí já começa a entrar outros fatores, porque o risco ergonômico vai ser atrelado a diversos fatores, não é certo? Você vai ter que fazer uma mensuração de toda a questão, igual eu te falei, não só da questão da postura, mas também associada Só um a todo pouquinho, o Rafael, pode mobiliário falar. e a questão da repetitividade, né? Espera aí só um pouquinho. Ah, tá só fechando. Entendi. Ô, Rafael, então, quais ferramentas eu utilizaria para analisar o checkout, então? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma com você aqui, peraí. Acho que eu preciso parar de compartilhar contigo. Pera aí, ó. Eu vou parar Tá, de para, compartilhar. deixa eu ver aqui, peraí. Você tá vendo aqui? Tô, o que é isso aí? Tá, né? Então, aqui tem a quantidade. Aqui, esse Ergoland é uma atualização nova, 8.0. Ele tem diversas ferramentas ergonômicas aqui, ó.
tá? Nossa, tem tudo ali. É bastante aqui. Então, se a gente pegar, agora eu te falei do início, se a gente pegar um checklist de Couto aqui, vamos pegar um checklist de Couto aqui, do 2014, que tá uma versão mais nova aqui. Tá vendo aqui? Tá, né? Mas tem tudo ali. Tem, tem. Ele é automatizado. O que você Eu acho abasteceria que meio que. não tá aparecendo a ferramenta que você abriu. Você deu um Não tá clique ali aparecendo para abrir ali. o checklist de Couto, não. Não, Tá não tá vendo. aparecendo Não, tá aparecendo a tela Ah, tá, peraí, deixa eu esqueci ver o se eu nome consigo. ali, do Ergolândia. Tá, peraí. Ah, tá. Agora vai dar certo, peraí. E agora? Ah, agora deu. Tá. Então, Checklist. aqui, ó. Se você pegar o checklist de Couto aqui, ó, você vai ver que ele é tudo automatizado já, certo? Ele já tem aqui no final a análise do resultado, ele é bem simples, na verdade. Então, aqui vai Ah, eu ter só vou só respondendo ali, ele vai fazendo. É bem simples, tá? Então, toda aquela Ah, coleta de dados que você fez, das fotos, dos vídeos que você vai coletar, você vai ver, faz levantamento superior a 25 quilos? Não, isso aqui é uma desqualificação, isso aqui é uma vai, etapa. Pode falar, né? vou fazer, vou fazer para eu ver só. Esforço nítido com as mãos, braços aplicando força extrema? Não. Ah, e aí vai apertando ali, vai Vai apertando, setando, né? exato. Se não, Se algum der sim aqui, ele já vai dar já vai apontar um risco lá para o final da ferramenta, entendi. tá? Um risco. Esse aqui seria a parte biomecânica da questão postural, tá? Da postura Entendi. como um todo Então ali. aí eu preciso analisar então a estrutura, né, para eu trazer as recomendações de vai comprar ou vai trocar ou vai arrumar isso, a estrutura e a análise da biomecânica em si. Sim, sim. Seria seria mais ou menos assim, nessa. Isso. Supondo aqui que você colocou tudo não aqui na força, não, tá? O tronco também não, tá? Não tem nada forçado aqui, tá? Aí você vai aqui pro tá aparecendo o checklist, tá, né? Tá. Tá. Então, se você for aqui pro checklist aqui, daí vai começar. O trabalhador pode executar sua atividade mantendo o tronco na vertical. Ele vai começar a colocar aqui sim, assim, tá assim, um pouco não, postura do trabalho não. Só para você ter uma ideia de, ó, tá vendo aqui que tem uma pontuação aqui? Eu tô vendo, tá aumentando quando você coloca assim ali. Isso, ó, não, sim, sim, só para você ter uma ideia, tá? Só vou abastecer só para você ter, Isso. só para você ter uma ideia aqui, ó. Quer ver? Tá. Vamos por Me aqui. passa o link depois dessa ferramenta, ô, Eu vou te Rafael, passar depois, ali, que eu já vou pelo comprar WhatsApp. já, porque. Agora aqui, ó, fez todo o abastecimento aqui da ferramenta, você vai chegar no final e clicar análise do resultado, tá? Ah, já tá tudo Aqui tem um pronto, né? critério de interpretação aqui, ó, tá? Então ele vai falar como que está a condição biomecânica do operador ali. Se está com uma condição ruim, se está razoável, como que está essa questão. Entendi. Mas isso aqui é bem genérico ali, bem simples, entendeu? Não é uma coisa que vai te pegar tanto assim, tá? O que mais vai dar interferência nisso aqui é se o posto de trabalho estiver muito ruim. Igual eu falei, uma cadeira que não tem regulagem nenhuma, não tem apoio de pés, tem quina viva. Tem que estar bem zoado Aí, para ele. aí vai para mais ou menos, quer ver? Aí ele vai ali, vai apontar para mais ou menos uma. Quer ver, ó, ele vai apontar daí já com uma condição biomecânica ruim, Entendi. entendeu? Aí Entendi. sim. Mas, enfim, isso aqui você vai ter essa ferramenta você tem que colocar para mensurar a questão de biomecânica como um todo, tá? De forma global De seria. forma global. Porém, lá na sua análise ergonômica em si, você vai descrever como que é a postura dele, como que ele está sentado, se tem alternância de postura, se não tem, a altura de cadeira, largura de cadeira. Porque, igual eu te falei, a primeira etapa é a tarefa real, a prescrita, as considerações de posto de trabalho, tudo considerado. Quando você vai colocar as fotos, daí vai colocar todas aquelas fotos do operador ali sentado, em pé, o check-out em si, de frente, na parte de trás. Quando você começar a análise ergonômica propriamente dita, tá? A análise em si, aí você vai mensurar a questão de estatura, que você observou, por exemplo, que existe um número grande de colaboradores de baixa estatura,
que, por exemplo, pode acontecer do apoio de pés não ter a regulagem ideal para esses aí, porque na NR17 eles colocam que tem que atender 90% dos colaboradores, certo? Aí eu, Você eu pode, teria, eu teria que medir a estatura de todo mundo você tem que fazer uma dimensão ali no checklist para você mensurar mais ou menos a estatura dos colaboradores. para eu saber a média ali. Né? Entendi. Por exemplo, assim, eu sei que eu sei a altura exata. Hoje em dia eu sei a altura exata de um apoio de apoio de pré, um apoio de pé para os colaboradores, entendeu? Eu sei qual que é o mínimo e o máximo que vai atender 90%. Se você perguntar para mim, qual que é a altura de cadeira que atende 90%, eu vou te falar que o pistão tem que ter de X até Y para poder atender 90%. Se você tiver um Ah, pistão... mas até eu chegar nesse nível aí, calma. Nossa, eu vou te passar isso daí. Né? Eu vou Já me agiliza. Então, eu vou te- então eu preciso ver o total, o global, fazer uma análise global, uma análise do, da estrutura, que seria os móveis, o checkout em si, e se eu analisar, e se na minha análise visual eu ver que está exigindo mais de ombro, eu vou escolher uma ferramenta que analise ombro especificamente. Né? Eu Isso, faço o checklist da tarefa, lá o checklist de Couto para o geral. Entendi. uhum. O que que você Cara, está vendo? é meio que um trabalho investigativo que acaba fazendo, né? Sim. O que que você está vendo ali? Você está vendo a ferramenta ali, né? Tô. É. Porque assim, vamos colocar que são cinco tópicos que você vai ter que avaliar, vamos abranger de uma forma geral. São cinco tópicos que você vai ter que fazer o levantamento, que é os riscos ergonômicos que vão estar relacionados ao mobiliário, certo? Que vai envolver cadeira, check-out. Toda a questão organizacionais, rolei aqui, tá? Toda a organização do posto de trabalho, das tarefas, a questão da distribuição, do ritmo de trabalho, de toda essa questão da carga produtiva, se tem pausa, o que leva a estresse, a parte mental também. Os fatores ambientais, que no caso dos operadores de checkout existe por causa da questão da iluminação. Então, tem mercado que tem uma iluminação mais forte para os operadores, para ter um clean maior ali, tá? A questão postural que eu passei para você, que não tem como fugir, e dos riscos hoje em dia, que está muito na moda, que são os psicossociais, ou a questão cognitiva ali, a pressão que ele tem perante, no caso, seria entre o cliente, entendeu? Essa questão assim de Aí eu teria que fazer um questionário para analisar essa parte comportamental, psicológica, no essa caso. eu conversei com uma fisioterapeuta hoje, né, com uma dúvida em relação a isso. Rafael, eu tenho que fazer a parte cognitiva? Porque assim, muita gente fala assim, o ideal seria que fosse um psicólogo que avaliasse essa questão. Seria um Exatamente. profissional que teria um embasamento melhor. Se você pegar aqui, ó, na ferramenta, esse NASA aqui e esse Ergo, ele faz uma mensuração ali dessa parte Carga cognitiva. mental. Exatamente. Mas assim, o profissional, digamos, melhor habilitado seria ali. Mas você pode colocar, por exemplo, na sua recomendação, se você viu um estresse, uma demanda mental muito grande, você pode colocar, realizar uma avaliação mais detalhada com um profissional da área da psicologia. Você pode colocar nessa parte. Se você vê que existe uma pressão muito grande, correlacionar a parte epidemiológica da empresa, muito afastamento da parte cognitiva, sabe? Porque a análise também em si, ela envolve também muita questão. Quando eu falei para você do checklist, você tem que ver também a questão de epidemiologia. Se a empresa tem ambulatórios, se tem muito atestado, muito afastamento, quais são os afastamentos. Então, por isso que a coleta de dados, eu passei meio breve para você, mas assim, vou te dar. Tem um monte de hora de assessoria, então dá para falar muita coisa, né? A gente está só iniciando aqui. Não, mas já deu já para esclarecer bem. Já deu para esclarecer bem. Eu já consigo trabalhar aqui com o que eu tenho, né? Porque daí Uhum. na próxima semana eu vou tirar mais, vou lá para tirar mais fotos, enfim, né? Por hora eu só tirei só fui para o check-out mesmo, porque eu falei, vou tirar essas fotos aqui, eu já vou ter
bastante material para eu poder trabalhar por um tempinho aqui. Aí, por isso que eu nem tenho pressa, tanta pressa assim em relação às outras, Deixa eu só abrir o Ocra. as nossas outras sessões de mentoria, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? Tá, deixa eu só abrir o. Só para a gente finalizar, só para você ter uma ideia já deu correção aqui só para finalizar aqui a questão da ferramenta ergonômica, deixa eu só pegar o Ocra para você ter uma olhadinha aqui, ó. Peraí. Tá vendo aqui? Abriu, sim. Abriu, né? Então, o Ocra aqui, ó, você vai colocar aqui a empresa, o setor, o posto de trabalho, a descrição, a data certinho. Aí aqui vai ter a duração aqui do turno, a duração oficial, tá? O tempo que ele vai ter lá, que é 15, 28 minutos. Vai colocar aqui tudo abastecer. Se tem pausa oficial para comer lá, 60 minutos, tá? O de baixo, Rafael, ah, para esses dados eles ficam armazenados ali, né? Eu vi que tem um negócio chamado banco de dados ali. tem banco de dados, tem controle, tudo certinho aqui. Ah, deixa eu te perguntar. Eu vou- Ali tem, tipo assim, tem checkouts que eles são diferentes, né? Que nem o checkout do caixa rápido, que ele é menorzinho. E aí tem os outros checkouts que eles são maiores, tal. Uns têm esteira, aí eu preciso aplicar essa ferramenta. Eu aplico em checkouts diferentes ou eu só aplico só em um só? não, você Como pode que eu fazer. escolho aí? Porque senão eu vou ter que, tipo, vou ter que ficar analisando Não, você 7 vai. checkouts que são idênticos. Eu acho que fica meio repetitivo essa Não, parada. você vai fazer uma recomendação de forma geral depois, entendeu? Hum. A não ser que tenha um checkout do modelo e outro Não, totalmente. eu falo para eu aplicar mesmo a ferramenta. Não, Eu, você vai aplicar em um colaborador só. Vai seguir para tá. todos, esse risco vai seguir para. Mesmo, Você vai avaliar o posto de trabalho como um todo. Se tiver 10 checkouts lá, por isso que eu te falei, se tem 10 checkouts, tem 5 checkouts para a direita, 5 para a esquerda, entendeu? Então, eles conseguem fazer rodízio. Se tem 10 checkouts, tudo para o mesmo lado, você vai colocar que eles fazem alternância de postura. eu não preciso analisar o checkout que é para direita, o que é para esquerda, o que é Não, caixa rápida, o que não, eu não. faço uma análise e depois, Uma lógico, eu vou análise, descrever que existe ali vários outros tipos de exatamente. checkout com a mesma Exatamente, entendeu? dimensões. Entendi. Você vai avaliar porque assim, todos fazem a mesma atividade ali dentro. Todos fazem a mesma atividade. O risco ergonômico vai ser igual para todos. O que pode mudar é assim, tem 4 cadeiras diferentes, tem 5 apoios de pé diferentes. Aí você teria que fazer uma análise para cada daí. Se você tiver Entendi. Ou mudança de lei, informar também, né? Falar, esse pé esse apoio de pé de marca tal, tem especificação tal. entendeu? Então, quando você tem uma alteração muito grande de layout ali, você tem que fazer uma reformulação, daí você vai ter que fazer uma análise individualizada, entendeu? Mas dentro dessa análise, por isso que a análise ergonômica do trabalho, ela é bem aprofundada, ela vai detalhar, a minha detalha tudo, postura, altura, estatura do colaborador, a média estatura total. Eu sei que lá tem colaborador com 1,52 m e com 1,85 m. Nas minhas recomendações eu já vou falar que o apoio de pé para colaboradores com estatura acima de 1,80 m tem que ser X, cadeiras para colaborador com 1,50 m é X. Aí nas recomendações vai ser assertivo. Se aquele colaborador tem lá, atendeu 90% do posto de trabalho, mas se tem um que não atende, você faz uma recomendação específica para aquele colaborador, entendeu? Entendi. De uma forma general. Cara, mas eu acho que ficou bem claro, e eu acho que vai ficar mais claro ainda quando eu tiver acesso ao esqueleto da forma que você faz, porque daí eu vou assimilando ali, o Rafael pensou assim, ele colocou com esse passo a passo aqui, eu vou seguir, agora eu vou seguir basicamente o que você me passar e o que a gente está Sim. trocando de ideia aqui, mas já deu para entender bem, velho. Entender bem. Essa nossa primeira aula da mentoria dessa mentoria é mais para esboçar, para você ter um norte ali de onde você vai seguir. Essa ferramenta que eu te falei que é a Ocra aqui, então ela é bem detalhada, ela vai te dar tudo certinho, as pausas oficiais, o tempo de não repetitivo, o tempo líquido da tarefa. Vamos colocar que a tarefa tem um tempo líquido aqui, só para você ter uma para finalizar aqui. 60 minutos, tempo de trabalho não repetitivo oficial.
Depois eu acho que eu vou precisar da sua ajuda para. Para abastecer. Não, para eu saber o que que é duração de tempo de turno real, Ah, não, é meio para. depois. Esse aqui eu vou te Não, explicar mas isso aí depois. depois. Isso aí depois. Senão vai ficar muito com. Enfim, se tem recuperação de tempo, vamos colocar só que tem a cada 4 horas, isso é colocar uma frequência aqui de 22 mais ou menos para cada lado, interrupção sim, só para você ter uma ideia no score final, só para você ter uma dimensão. Força, eu vou colocar que não precisa. Tá vendo aqui, ó, que o ocra ele te dá, ó, ombro, cotovelo, punho e mão, tá? Entendi. E o ocra pega muito o quê? Taxa de ocupação na atividade. O que o ocra pega? É o tempo que você fica exposto àquela atividade. Se é 2 horas, se é 10, se é 20, se é 5. E o tempo do ciclo. Quanto menor o tempo do ciclo, maior o pepino. Então vamos colocar que o tempo seria menor para os dois lados aqui. Vamos colocar o ombro aqui, a duração de 50%, também 50%, só para você ter uma dimensão Uma total aqui. base. Cotovelo também, eu vou colocar aqui em torno de 50. Vou colocar o punho um pouquinho mais. E mão Eu também acho um que eu vou pouquinho. precisar de ajuda para definir essas coisas aí Vai, depois, isso tá? aqui você vai. Isso aqui na próxima hora eu te ensino. Ei, se eu precisar de uma consultoria. Porque assim, a gente vai fazer essa mentoria, são 4 encontros, né? Aí, se eu Uhum. precisar de uma consultoria, tipo assim, só de uma hora a mais, ô, Rafael, tem como você arrumar um horário para mim para falar sobre o Ocra aqui? Eu tô com dificuldade. É possível, é possível isso Ah, aí, né? sim, não, é possível. Eu coloquei lá no Hotmart lá a questão de 4 horas, né? Mas até futuramente eu tô vendo de colocar o Não, porque daí serviço qualquer coisa eu também. faço no Pix mesmo para você, entendeu? Ah, não, Sem, sem tranquilo. plataforma. Não, é tranquilo. Mas, por exemplo, aqui, ó, no final aqui, ó, ele vai ter uma pontuação final aqui, certo? Ó, então tem aqui o Hum, verdinho é risco aceitável, depois começa a ter o risco muito baixo, risco médio e risco alto aqui, né? Então, o que que acontece? Ele é bem sensível mesmo. Aqui nessa configuração, ele deu um risco lá de um risco médio, tá? entendi. Só que isso aqui eu coloquei uma carga horária cheia, tá? De 8 horas e 48 minutos ali. Mas se a gente diminuir a carga horária aqui, entendeu? Se a gente colocar aqui, ó lá, 12,5, ele já vai caindo. Quanto menor a... Ele dá a pontuação e ele faz uma classificação conforme a pontuação e dando os riscos ali, entre É, risco ele aceitável, já, baixo, médio. então ele já Entendi. foi para Ele médio calcula baixo, já tudo para você já. entendeu? Nossa, isso Ele aí já agiliza isso aí, hein? não, agiliza muito. Por isso que você que vai saber essa questão do cotovelo, do ombro, do punho, da Sim. mão. Aí você vai olhar os vídeos que você fez, vai mensurar. Não, ele usa a mão aqui tantas vezes por minuto, faz tantos movimentos de flex, extensão de punho, se ele faz Cara, extensão de cotovelo. tem que estar andando com um cronômetro também, né? É como o celular Não, tem tudo, né? O celular tem a câmera, tem cronômetro, tem celular tudo. tem tudo, na verdade. Eu Então, por levei, isso, eu levei a fita métrica, que você tinha falado para levar. O celular, apaguei todas as fotos que eu tinha e fui com bastante memória para fazer os vídeos, fiz vídeo não, também. a análise ergonômica, a pessoa tem que estar afiada na parte biomecânica, né? A parte muscular, saber. Porque quando a gente fala de alternância de postura, quais os grupos que você vai fazer alternância, questão de pausa, se tem que fazer pausa, se não tem que fazer pausa, de quanto tempo. Então, assim, é muita coisa para passar nessa mentoria. Então, eu vou separar certinho as próximas aulas, vou fazer um cronograma para a gente separar certinho aí, para você não ficar perdido. Cara, se eu ficar te incomodando, eu vou tentar não incomodar tanto no WhatsApp, mas esse começo eu já até peço desculpa já, bicho, porque eu vou precisar de ajuda. Não, Mas, imagina. mas valeu aí, obrigado por ter me atendido, tá? Beleza? Beleza, Rafael. Aí a próxima fica para a próxima semana, né? A gente vê no Pode, WhatsApp, a gente a gente vê vê no WhatsApp. certinho o dia certinho. Mas agradeço, meu, valeu. E Abriu um parabéns, pouco a mano. cabeça, Bruno? Nossa, parabéns, tá louco. Eu jamais consegui sozinho esse trem. Fechou. Beleza, meu? Beleza, Falou! então. Abraço, com Deus. Abraço, tchau. Tchau.